total. Sem dúvida nenhuma, mãos malabaristas são a peça-chave do número. Eu sei que o trabalho é só de mãos, mas só lá dentro o malabares não utiliza só as mãos. Na verdade, a gente trabalha o corpo todo. Mas o foco mesmo, o principal são as mãos, são os dedos, os movimentos que eu faço. Toda essa articulação tem que ser muito bem trabalhada, tem que ser muito rápido o movimento. Então a gente, com o tempo, acaba desenvolvendo muitas sinapses, uma adaptação cerebelar também, para poder desenvolver melhor, conseguir trabalhar melhor com as mãos. Não, malabarismo 100% da maneira que eu apresento artisticamente, não. De uma maneira só de demonstração, hoje em dia a gente consegue gerar robôs para muitas coisas, inclusive para simular os jogos de malabares. Mas apresentar o malabares, fazer a apresentação, né, essa coisa da relação direta com o público, eu acredito que não. É um dos poucos números circenses que a gente ainda não consegue substituir. Muito, tanto também porque, se vocês pegarem alguns dados aí recentes, vocês vão observar que o número de malabaristas e a qualificação desses malabaristas, o quanto que eles desenvolveram, foi absurda de 10 anos para cá. 10, 13 anos para cá, principalmente com o advento do YouTube, por exemplo, que foi uma ferramenta muito simples, onde você consegue trocar figurinhas, aí, trocar ideias com pessoas do mundo inteiro. Então hoje em dia a gente tem softwares, aplicativos que demonstram toda essa posição de altura, distância, lançamento, e você consegue filmar, fotografar, colocar em slow motion, ou acelerar uma imagem, coisas que a gente não conseguia antigamente. Antigamente nós ouvíamos falar de truque, de um movimento, e tentava reproduzir da maneira que você bem entendia ele, como você bem interpretava ele. Hoje em dia não, com a tecnologia está tudo muito mais fácil, e por isso que o nível de malabarismo evoluiu absurdamente. Já bastante. Pelo malabares, o malabares no circo é um número muito ingrato que a gente considera, porque por mais que você treine, sempre vai cair, não tem jeito. Tem a ação da gravidade, a ação da luz, a ação do vento, sabe? Muitos fatores que atrapalham. Porém, o malabares é o que não vai te matar. Então, por exemplo, um trapezista, um aramista, mais arame alto, um globista, se tiver alguma falha, vai cair, vai se machucar, pode morrer, é um risco de vida sério. Porém, o malabares, a cada ensaio que eu fizer, eu vou me machucar muito. Sejam machucadinhos pequenininhos, alguns um pouco maiores, mas eu não vou morrer por causa disso. Já quebrei dedo, já quebrei nariz, meu nariz era bem pequenininho. Malabarista tem uma carreira curta, uma vida de anos. Então eu acredito que minha carreira não vai passar dos 40 anos, no máximo. Assim. Hoje eu já, voltando só adentro à questão de machucar, hoje eu já tenho lesões por isso, eu tenho LER nível 4, com 2 pontos em 2 anos. E foi um dos motivos que me faz pensar em uma outra profissão, no caso dessa pergunta de agora. Eu não parei. Eu terminei o colegial, fui para a faculdade, consegui me graduar, me formei como biomédico, fiz especialização, estou no mestrado agora, estou concluindo o mestrado, gosto muito dessa área de pesquisa, de estudos, sabe? Então e é uma outra área também que a automatização, né? Às vezes você perde a mão do cientista e acaba comprometendo a área do cientista, mas isso seria uma outra entrevista. Tem vários resíduos, inclusive esses estudos, eu não tenho uma rotina. Logo quando tem evento, por exemplo, hoje, eu trabalhei aqui 10 da manhã e agora eu venho para outro evento, então eu tenho uma correria no sul, um padrão 10 minutos. Porém, a rotina do malabarista, no geral, eu tenho que estar sempre ensaiando, então eu tenho uma rotina de pelo menos 2 horas diárias de treino, pelo menos. Antigamente eu tinha de 6 a 8 horas para chegar nesse nível de qualificação que hoje, antigamente era muito mais tempo. Hoje em dia eu tento mais manter o número, eu tenho que estar cuidando sempre da roupa, eu acho que nós mesmos temos que ter o próprio cuidado com o nosso material, então eu estou sempre gravando material, pintando material, bolando ferramentas novas de estudo, então às vezes eu tenho que falar ciência com malabares, ciência da física mesmo, eu estou desenvolvendo novos instrumentos que não estão no mercado, que não são atuais, então é um trabalho constante de pesquisa e desenvolvimento que não pode parar nunca, isso é todos os dias da semana. Sim, desde pequeno. Eu venho de uma família circense tradicional, eu sou hoje a 6ª geração da família Stevanovic, vieram da Europa, dos Estados Unidos, depois da América do Sul, e temos mais de 250 anos de tradição já. Então, desde pequeno, desde bebê mesmo, eu assistia a gravações de malabarismo, achava o máximo, isso.
todo mundo comenta, eu não lembro, mas todo mundo comenta. E eu estreguei com 1 ano e meio de idade. 1 ano e meio eu já estava no picadeiro. Um palhacinho, já fazia reprise, já caminhava, falava um coisinho outro. Já estreguei com palhacinho, com 3 anos eu já fazia malabarismo. Eu já comecei a ensaiar, com 4, 5 anos eu já estava no picadeiro com malabarismo também, desde sempre eu Olha, como malabarista, eu acho muito legal que a gente tem essa capacidade de levar alegria para as pessoas, não só como malabarista, mas como artista. Então, a gente sempre vai fazer muito trabalho social, vai chegar em regiões que não têm acesso a grandes espetáculos, por exemplo. Eu já viajei muito, pelo mundo, sabe, tipo, da Europa, Estados Unidos, já estive em Las Vegas, mas eu também já trabalhei em muita favela. Hoje eu estou aqui no centro da cidade, eu já trabalhei em favelas Zona Sul, já fui, semana passada eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando em Madureira, numa região mais comunidade do Rio de Janeiro. Então a gente trabalha tanto em regiões grandes, de nome, como também em regiões menores. E eu acho muito legal isso, porque muitas vezes a gente se identifica muito mais com as regiões menos favorecidas. E por quê? Porque é um carinho maior que você tem com as crianças, você consegue conscientizar, você consegue encaminhar. Fui professor de projeto social, dei aula, nós tínhamos 4 turmas, ao todo 120 alunos. Eu uma outra professora só de circo, e tem todo esse trabalho de conscientização com o circo. O circo era a fugiu a palavra, não era o primordial, eram as segundas opções, exatamente. A primeira intenção que nós tínhamos ali era direcionar as crianças, os jovens à sociedade, a dar um encaminhamento para eles, acompanhar a família e tudo mais. Em outra mão eles aprendiam uma outra profissão, a profissão de ser artista circense. Então tem todo esse trabalho social por trás disso que eu acho o máximo. É possível. Hoje em dia a gente tem impressoras 3D, sabe, essas coisas que fazem tudo isso. Então eu acredito que sim, é possível, porém não seria o ideal. Não seria o ideal. Algumas coisas a gente tem sim que fazer na nossa mão, no nosso gosto, sabe? Tem que ter um carinho com o desenvolvimento. É isso que eu estava te falando de todo dia, semanalmente, eu fico cuidando do meu material, fico tapando o material, cuidando do meu figurino. E tem que ter esse carinho. Eu não posso simplesmente deixar uma máquina fazer isso. Grandes nomes ainda estão para surgir, como já surgiram nos últimos 20 anos. Dá para evoluir muito mais. Muitos produtos novos estão a aparecer, tem metodologias que a gente utiliza hoje no Malabares, contas matemáticas, sideswap, outras metodologias que ensinam malabares, então para surgir mais, sabe? E acho que vai crescer, vai evoluir muito mais. Ainda tem muito para crescer, como tem crescido nos últimos 20 anos. Acredito que o boom maior foi nesses últimos 20 anos, mas ainda vai evoluir muito daqui a 20 anos. Atualmente de 1 a 2 horas de ensaio, mas anos atrás eu me dedicava de 6 a 8 horas. De maneira que você se expressa, que você consegue passar o seu conhecimento, as suas emoções para outras pessoas. Vários braços da arte, a maneira que eu desenvolvo a minha arte na linguagem circense.